Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Faremos a leitura apenas do versículo 16. Estou usando a versão Almeida, século 21. Diz o texto bíblico: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Amém? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Amém? Meus amados irmãos, a ceia do Senhor, eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa. Se eu disser assim, é uma experiência indescritível, também está correto. Como igreja, nós não somente ansiamos por esse momento, mas o fato de estarmos cumprindo uma das duas ordenanças deixadas por Jesus é algo extraordinário na nossa vida. É motivo de alegria, de grande alegria. Participar da ceia do Senhor é uma prática da igreja de Cristo, que aceita, respeita e celebra a ordenança dada por nosso Mestre Jesus. Ah, igreja, como é bom estar sob a direção do Espírito Santo. E nós temos experimentado isso. Nós temos experimentado dar espaço para o agir do Espírito de Deus. E quando chegam as lutas, as dificuldades, é esse mesmo Espírito que nos fortalece, que nos sustenta, que nos faz lembrar quem somos, a quem pertencemos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Ah, se não for o Senhor. E ao comer do pão e beber do cálice, o crente está mantendo a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Podemos afirmar que é uma relação espiritual com Cristo, onde recordamos a sua entrega, a sua morte e a grande vitória da sua ressurreição. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos proclamando para o mundo que também participamos dos resultados da morte expiatória de Cristo. 1 de João capítulo 10, versículo 16. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, está nos ensinando que o crente é livre. Você é livre, diga amém. Mas não somos livres para fazermos aquilo que é contrário aos princípios bíblicos. Somos pecadores, erramos, mas em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. É o viver uma nova vida a cada momento, não viver uma nova vida diante dos bons momentos, ou dos momentos difíceis, mas viver uma nova vida em todo o tempo. E essa nova vida, ela tem que ser vivida com nós, seres humanos, sendo submissos ao Espírito de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Lá em Lucas 22, 19, Jesus diz assim: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Então a ceia é um memorial da morte vicária de Jesus.
Ninguém tomou a sua vida. Ele entregou ao Pai. E quando a gente vai ler nas Sagradas Escrituras, tem um dado momento que diz assim, que Jesus bradou. Ele gritou, ele falou em alta voz. Então naquele momento final ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Ele entregou o seu espírito. É o que está lá em Lucas 23, 46. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Que poder tremendo. Sendo feito pelo próprio Deus, pecado, aquele que nunca teve pecado, aquele que nunca errou. Imagina a profecia de Isaías, cerca de 750 anos mais ou menos antes. Olhando para ele não se via parecer nem formosura. Porque ele levou os meus, os seus, os nossos, pecado, a iniquidade de toda a humanidade. E tão puro e tão forte, que mesmo diante daquela circunstância, ele entregou o seu espírito. Ali já é uma vitória sobre a morte, e vitória maior na sua ressurreição. Agora, a ceia é um memorial onde anunciamos a morte de Cristo e o faremos até que Ele venha. Amém? Mas também na celebração da ceia, nós proclamamos a ressurreição de Jesus e a sua vitória, vou repetir, sobre o pecado, a morte e o inferno. É por isso que na carta aos Romanos, no capítulo 8, sendo usado pelo Espírito de Deus, Paulo afirma, faz uma declaração para mim e para você também, para todas as novas criaturas em todos os tempos. Em Cristo Jesus, não seremos, já somos mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo aplauso é o Senhor. Então, meus amados irmãos, todos os dias, em todos os momentos, nós somos desafiados não somente a viver em submissão ao Espírito Santo, mas também a viver testemunhando do nosso Mestre. Testemunhando do nosso Mestre. Testemunha através do nosso olhar, falar, agir. Testemunho onde vamos, para onde vamos, onde temos estado, como temos estado. Essa é a maior pregação, que é o nosso testemunho completo. Agora, irmãos, a nossa liberdade não deve ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Se a sua liberdade for motivo de tropeço na vida de seu irmão, você está pecando. Se na minha liberdade eu servir de pedra de tropeço para o meu irmão, estarei pecando. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Mesmo os gêmeos univitelinos, mesmo aqueles que mais se parecem, o DNA é diferente. E Deus nos conhece individualmente. Você não é o resultado de uma grande explosão.
Não, não. Nós somos resultados do amor de Deus. Nós somos resultados da criação do Senhor. Imagine o cuidado para criar as flores, os animais. Deus ordenou, mas para nos criar, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, nos últimos tempos, nós encontramos pessoas até mesmo que frequentam igrejas, mas é como se tivessem os seus ouvidos obstruídos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu planejo. O que precisa prevalecer é aquilo que o Senhor planejou. Eu acho que foi no domingo passado, eu falei que as bênçãos do Senhor são bênçãos específicas. Porque cada pessoa é uma pessoa específica, é uma pessoa diferente. Então eu usei aqui a ilustração de uma roupa. As irmãs vão lá na costureira, vão lá no ateliê. Os homens vão fazer uma roupa sob medida. A roupa sob medida é roupa para você. É a sua roupa. As bênçãos que Deus tem são bênçãos sob medidas para cada pessoa. Agora, há uma coisa em comum, que em todos Deus tem o mesmo propósito. O propósito maior de que estejamos com Ele aqui na terra e eternamente nos céus. A nossa mente não dá para imaginar a maravilha, tudo aquilo que está sendo preparado. A própria palavra diz que o Deus eterno, Ele é o arquiteto e o construtor. Eita Jesus! Nova Jerusalém celestial, onde a perfeição absoluta. Aqueles que estão em Cristo no paraíso, em espírito, aguardando o toque da trombeta, para que recebam um corpo glorificado. E o corpo que nós receberemos será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Oh Deus do céu, que amor tremendo. Nós que somos filhos adotivos. Oh irmãos, o filho adotivo é filho duas vezes. Os pais adotivos são pais duas vezes, porque não tinham que adotar, não tinham que amar, mas recebem, abraçam, colocam o nome, amam, cuidam, como se fossem seus e realmente são seus. Parabéns aos pais que assim procedem. E aos nossos filhos, que nasceram de nós, Deus nos dá a responsabilidade de criá-los, de orientá-los, de ensiná-los. Deus nos dá a oportunidade para que sejamos verdadeiramente exemplo de vida para eles. Criamos os filhos, os ensinamos, mas é preciso lembrar que cada um tem que tomar a sua própria decisão. A nossa responsabilidade é de criá-los e orientá-los no caminho do Senhor. Mas vai chegar um momento em que eles já estarão grandes o suficientes para andarem sozinhos. E o que nós faremos? Nós continuaremos orando e continuaremos orientando. Às vezes não é fácil orientar. Às vezes não é uma coisa que você chega e faça de imediato. Agora, nós amamos aos nossos filhos. Da mesma maneira, Deus nos ama, só que não é um amor igual ao nosso. Não, não.
É um amor tremendo, absoluto, um amor completo, um amor real, que não conseguimos perceber, e só perceberemos a verdadeira magnitude desse amor, da sua graça, da sua misericórdia, quando estivermos face a face com Ele. Oh igreja, oh igreja. Lá em Mateus 17, Jesus Cristo nos adverte: ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Oh Deus! Então eu preciso ter muito cuidado. Nós não vamos viver para dar satisfação ao Senhor, às pessoas, mas para dar satisfação ao Senhor. E se estivermos vivendo para dar satisfação ao Senhor, não estaremos escandalizando. Mas é preciso ter cuidado. Eu não quero nem saber. A Bíblia diz que é para saber. É para saber. Esse cuidado é um cuidado de testemunhar de Cristo, o verdadeiro testemunho. O cuidado de perseverar em obediência. O cuidado de insistir em sempre rejeitar o mundanismo. A moda do mundo é moda do mundo. Mas nós estamos no mundo, pastor, mas a gente dá para escolher. Dá trabalho. Eu fico pensando assim, irmãos, como as irmãs têm que lutar contra isso. Porque a moda é um negócio terrível. E agora os homens também, viu, Cacau? Deus do céu. A palavra diz que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu citei agora há pouco na minha oração, onde o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lembrar uma coisa para você. O que é que você está guardando aqui na mente? O que você está guardando no coração? Porque se não estivermos com o olhar fixo em Cristo, é complicado. Eu posso dizer que é impossível. E a palavra nos ensina que devemos servir ao Senhor com alegria. E o salmista diz: apresentai-vos com Ele com cânticos. Aleluia. Os escândalos são terríveis porque fazem com que as pessoas tropecem e caiam. E as suas consequências são devastadoras porque levam as pessoas para longe de Deus e as mantêm sob os grilhões do pecado. E o mundo é uma fábrica de escândalos. Não devemos esquecer de que a vida que vivemos não nos pertence. Eu sou o dono da minha vida, não. O Senhor nos deu uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser vivida em sinceridade, em amor, num mundo que vive em guerra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, aleluia. Nunca haverá felicidade se olharmos somente para o que nos interessa. Mas se fixarmos o nosso olhar em Cristo, não sairemos da sua presença, aleluia. Você pode dizer glória a Deus, glória a Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo aplauso. O procedimento daqueles que estão em Cristo tem que ser diferente daqueles que não servem ao Deus Altíssimo. 1 Coríntios 10:31. O apóstolo Paulo afirma: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, aleluia, aleluia.
Aí eu pergunto para mim, você pergunta para você. Tudo que eu fiz até agora, nesse dia de hoje, tem sido para o louvor da glória de Deus? Tudo que fiz até agora, tudo que significa, tudo que estou planejando, tudo que realizei, tudo que falei, dá para dizer assim, não, tem sido para o louvor da glória de Deus? É claro que ninguém consegue isso exatamente como deveríamos, mas aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa, não nos deixará caídos à margem da estrada. Então o primeiro princípio é não escandalizar o irmão, e o segundo princípio é que Deus seja glorificado. Então nunca esqueçam, Deus nunca é glorificado se com a minha liberdade estou causando escândalo e tropeço para o meu irmão. Não tem que dizer, ele é fraco, o problema é dele que é fraco, ou não. Pô, irmãos, isso aqui é uma igreja. Eu disse, antes do início do culto, eu disse, olha, a igreja tem todo tipo de pessoas, as portas estão abertas para receber a todos, e o que nos cabe é cuidar, e esse cuidar significa ministrar a palavra, orar pelas pessoas, orientá-las, procurar ajudá-las espiritualmente. Jesus, a participação da ceia do Senhor não pode ser de qualquer maneira, mas com reverência e o coração voltado para o propósito divino. O Senhor está interessado na sinceridade do coração. Deus quer que a verdade do íntimo, ela seja a expressão daquilo que falamos e fazemos. Deus vê o coração do adorador, aleluia. Deus vê o coração do adorador. Aí lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz, examine pois o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está falando aqui de dois corpos. E o pastor Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário, aspas, o primeiro corpo é o corpo vivo de Cristo, é o corpo que foi moído e traspassado na cruz. Contudo, há outro corpo que precisa ser discernido, é o corpo místico de Cristo. E qual é o corpo místico de Cristo? A igreja. Então quando você vem para a igreja, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas, ou nutrindo mágoa em seu coração, você está participando da ceia, sem discernir o corpo de Cristo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo de Cristo, você está participando de forma indigna. Fecha aspas. Mas qual é o propósito? Dizer, não participe da ceia? Não. O propósito é reconhecer o erro. De coração pedir perdão ao Senhor. E assim no autoexame, que mais adiante o próprio texto nos mostra, nos fala, para que possamos então pedir perdão ao Senhor e participar da ceia e realmente viver de uma forma diferente. Esse é um momento propício para reconhecer pecados e em nome de Jesus pedir perdão de todo o coração. Deus não está dizendo assim, é para você não participar da ceia. Não, não. Pastor, me discipline, me proíba logo de participar da ceia. Eu? Tá doido. Tem outra disciplina, mas mandar dizer que você não pode participar da ceia? Não. Quem faz dessa maneira é com cada um.
mas eu entendo que não é para fazer assim. Porque ele não está dizendo que é para que o pastor examine o corpo, não. Cada um examina o seu próprio corpo. Ele está falando aqui do interior, aqui dentro, onde somente cada um e Deus conhecem. Quais são os propósitos, os meus pensamentos? O que tenho planejado? A ceia do Senhor memorial, uma ordenança, uma ceia de amor e comunhão, um momento marcante na vida da igreja, porque a declaração de Jesus, ali com seus discípulos, pouco antes de ser levado para ser crucificado, ele fez uma determinação, e a determinação que ele fez foi da igreja, ao proclamar a sua morte, proclama a sua ressurreição, e a responsabilidade da igreja em proclamar a sua palavra. É fácil falar, mas é preciso viver. Agora, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não procure encontrar nos outros uma perfeição absoluta. Porque todos nós somos falhos, todos nós aprendemos. Como temos que aprender ainda, irmãos. Eu tenho muito que aprender. Na ceia do Senhor, olhamos para o Calvário e olhamos para Jesus Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Agora, quem pode participar da ceia? Aqueles que já confessaram a sua fé em uma igreja evangélica, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão em comunhão com o Senhor, com a sua igreja. Se você está nos visitando, se você está conosco, é de uma outra denominação evangélica, já professou a sua fé, foi batizado, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Convido os diáconos para vir aqui à frente. Pastor Murilo. Equipe do louvor para tomar lugar. Os diáconos passarão distribuindo a ceia. E cada um, você não vai segurar a bandeja e tirar, não. O outro segura e você tira. E assim vai passando sucessivamente.